Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Vocês sabem a minha pegada, né? Eu não quero é deixar vocês sem informação e sem notícia. Então, não importa se é dentro do carro, não importa se é trabalhando, no meio do supermercado, ou em casa, ou no estúdio, eu vou estar trazendo informação para vocês. E dessa vez não vai ser diferente. Olha só, tem uma série de questões que a gente precisa tratar, inclusive algumas questões que assustam a gente. A toque de caixa. Vocês já viram parlamentares, deputados, trabalhando à meia-noite e 40 de um feriado? Você imagina coisa boa? O que você acha? Pois é, nós vamos tratar desse assunto aqui com vocês. E aí coloca no comentário se você imagina que estão definindo o bem do Brasil. Vamos falar sobre isso? Bora para cima? Seja muito bem-vindo. Bora para a tela do celular que eu quero trazer essas informações para você. Pois é, meu amigo, pode até parecer piada, mas não é piada não. O sentimento que todo brasileiro tem é de que nós queríamos ter um congresso trabalhador, um congresso que realmente ficasse até meia-noite, meia-noite e meia, pensando no bem da população. Mas só que não é bem assim não, tá? Essa matéria que eu vou discutir com vocês é da Isto é Dinheiro. Deputados fazem votação relâmpago na madrugada e afrouxam o controle de licitações. Mas isso aqui tem um plano bem elaborado do governo Lula. Para quem estava sendo um governo que não aprovava nada, que não tinha pauta nenhuma, de repente começou a armar um plano aqui bem maquiavélico. E eu vou explicar isso para vocês. O relógio marcava 0h39, ou seja, meia-noite e 39 da madrugada dessa quinta-feira, dia 30. E já era feriado em Brasília. Então, à meia-noite e 40 da manhã, num feriado em Brasília, quando a Câmara dos Deputados aprovou um pacote de projetos que acelera o envio de verbas a redutos eleitorais e diminui o controle sobre licitações de prefeituras. As propostas são criticadas por especialistas que apontam riscos de desvios, falta de transparência e até formação de cartéis. O Brasil voltou, o amor voltou, e eu acho que você já estava com saudade dessas palavras. Cartel, desvio, formação de cartel, de quadrilha, falta de transparência. Você estava com saudade dessas falas? Pois é, vai matar a saudade agora. O que está acontecendo? Na verdade, o que está se somando agora é uma proposta que foi encaminhada pelo Otto Alencar, foi aprovada a toque de caixa. O que ele quer fazer? Se eu tenho um município vizinho que já tem uma licitação feita, eu não preciso fazer uma nova licitação e vou lá e me aproveito da licitação do vizinho. Tá, mas a grande questão aqui é, se eu tiver municípios alinhados, ou seja, se eu tiver dois prefeitos corruptos, vamos falar o português claro aqui, esses dois prefeitos corruptos vão se juntar para jogar de lado a licitação, excluir aqueles sérios que querem participar de licitação e fazer ali a sua vaquinha. Qual que é o jogo aqui que você precisa entender? O jogo é o seguinte: vai ter uma liberação recorde de fundão eleitoral. E agora também, com essa mudança da regra de licitação, que pode ser aprovada a qualquer momento, se for colocada em prática daqui até outubro, no momento das eleições, os municípios que estiverem alinhados aqui poderão juntar muita grana. E o foco aqui é o quê? É bater contra a direita na formação de prefeituras. É fazer com que os prefeitos consigam, a toque de caixa, juntar dinheiro para participar das eleições. Como? A matéria do Isto é Dinheiro explica. Com falta de transparência, formação de cartel e desvio de dinheiro. É isso que foi aprovado. Então, teve uma votação bem expressiva, tá? E nessa votação aqui, que foi 307 votos favoráveis e 27 contrários, muitos aqui criticaram. Vou dar um exemplo do que a Júlia Zanata falou. Ó. Nós não sabemos o que estamos votando. Eu não posso nem ser contra nem a favor, porque nós não sabemos, disse a deputada Júlia Zanata, que votou contra
O deputado Cabo Gilberto Silva, do PL, votou a favor, mas admitiu que só votou a favor porque foi convencido pelos líderes dos partidos que o projeto era bom, mas criticou a votação relâmpago na madrugada. Precisamos ter previsibilidade e saber o que estamos votando. Pois é, essa é a grande vergonha. E aí, meu amigo, eles estão armando todo o sistema, todo o organograma deles para eles terem dinheiro para eleger os prefeitos. E aí você, cidadão, é que vai ter que entender, ou você tem preço ou você tem valor, porque as eleições municipais serão pesadas. Vou partir para outra matéria. Mudou um pouco agora o formato, vocês estão vendo aqui que agora eu posso escolher as matérias que eu vou tratar aqui com vocês. Eu quero tratar dessa matéria aqui com vocês. De novo, da matéria do Isto é Dinheiro. Vamos falar de Brasil, né? TCU, que é o Tribunal de Contas da União, descondena a nora do Lula, acusada de ser funcionária fantasma do SESI. Essa matéria é tão, escancarada, que até o Diário do Centro do Mundo, uma mídia de extrema esquerda, tratou dessa matéria, falando que é um absurdo. Até eles, pasmem, viram o tamanho do emparelhamento da máquina pública. O plenário do Tribunal de Contas da União votou atrás de sua própria decisão e livrou a assessora Marlene Araújo Lula da Silva, nora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de um processo que a condenou por ter sido acusada de ser funcionária fantasma do Conselho Nacional do SESI. Marlene é casada com o empresário Sandro Luiz Lula da Silva. Nossa, agora eu fiquei até envergonhado. Olha o nome do cara. Não, geralmente Sandro é de procedência, família boa, mas tá bom. Marlene é casada com o empresário Sandro Luiz Lula da Silva, o quarto dos 5 filhos de Lula. Eu não sabia que eu tinha um xará que era dessa família, mas tá bom. Ela, então, ela e o então presidente do SESI, Jair Meneghelli, foram condenados em 2018 pelo TCU ao pagamento de uma multa total de 213 mil. Além de ficarem impedidos de assumirem cargos públicos por 3 anos, a decisão havia sido baseada em um relatório da Controladoria Geral. E aí o que aconteceu? Só para vocês terem noção do tamanho do escárnio. O próprio presidente do Tribunal de Contas agora, da União, ele entendeu o seguinte: olha, ela era assessora e ela recebia pelo seu trabalho prestado. Então, ela não tem que provar e não tem como ela provar que o trabalho era efetivamente prestado. Isso não é uma obrigação dela. A obrigação é dos demais comprovarem que ela não trabalhou. Ela não precisava comprovar que trabalhou. Então, resumindo os fatos aqui, ela foi descondenada. A palavra é descondenada. Ela foi descondenada. Pois é. E aí o ponto aqui é que todos os outros que tinham sido condenados mantiveram-se condenados. Só ela foi descondenada. Coincidência, né? Que coincidência grande. Mas tá bom. Faz parte do Brasil. Peraí que vamos ter mais notícia aqui, ó. Vamos lá. Essa aqui, ó, matéria do Terra Brasil Notícias que eu quero discutir com você. Lira quer fazer uma PEC que desfaz a PEC do STF. Vamos lá. Eu trouxe para vocês informação de que foi aprovada uma PEC. Essa PEC limita os poderes do STF. Não sabemos se foi um grande teatro ou se foi uma reação ao STF. Sei que o STF enfraqueceu, o povo foi para as ruas, a OAB se manifestou. Pode até ter sido um teatro, mas se foi um teatro, resultou em efeito ruim para o STF. Só que aí foi para a mão do Lira. Qual que foi a manifestação do Lira? Eu não vou queimar capital político para defender o STF. Só que não é bem assim, não. O Lira, ele está articulando. Olha só, a cúpula da Câmara dos Deputados articula em conjunto com o Supremo Tribunal Federal, repita-se, uma estratégia para segurar o máximo possível a votação da proposta de emenda que limita os poderes da Corte, aprovado no Senado no último dia 22. A proposta precisa ser pautada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que tem feito reuniões com o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Sabe o que é a ideia? É resgatar um projeto alternativo.
que tira um pouquinho de poder e aumenta outro, ou seja, modera os poderes um pouquinho, mas o projeto foi apresentado por quem? Pelo Marcos Pereira, que é o vice-presidente da Câmara, mais ameno, mais tranquila, tá? Que não limita tanto os poderes do STF. Só tem um pequeno detalhe, sabe quem que promoveu o texto? Sabe quem que entregou o texto para o vice-presidente da Câmara? Ele, o senhor Gilmar Mendes. Pois é, meu amigo, é isso aqui que está acontecendo, simplesmente. Vão engavetar, vão desvirtuar a PEC do STF, que limita os poderes do STF, tá? E aí é brabo, né? Vamos falar de outra coisa agora, a matéria do UOL, tá? Suprema Corte da Rússia proíbe movimento LGBT e trata ele como extremista. O movimento LGBT na Rússia, a partir de agora, vai ser tratado como extremista. Então, sabe o que aconteceu com os presos do 8 de janeiro, que são considerados extremistas? Pois é, ser LGBT, ser homossexual, ser gay lá na Rússia, é isso que vai acontecer. Essa matéria foi trazida pela Reuters, tá? E republicada pela UOL. A Suprema Corte da Rússia decidiu nessa quinta-feira que ativistas LGBT devem ser designados como extremistas, em uma medida que os representantes de homossexuais estrangeiros temem que leve a prisões e processos judiciais. O presidente da corte anunciou que havia endossado um pedido do Ministério da Justiça para proibir o que chamou de Movimento Social Internacional LGBT. A medida faz parte de um padrão de restrições cada vez maiores na Rússia sobre expressões de orientação sexual e identidade de gênero, incluindo leis que proíbem a promoção de relações sexuais não tradicionais e a proibição de mudanças legais ou médicas de gênero. E eu preciso comentar isso com vocês. Vamos lá. A primeira pergunta sobre essa questão é: será que o Lula vai se manifestar contra a Rússia, falando que isso que a Rússia está fazendo é contra a liberdade das pessoas? Eu sou um liberal, tá? E como liberal, eu quero que as pessoas sejam felizes. Se a pessoa é gay, homossexual, LGBT, ela tem mais é que ser feliz. Então, eu acho que essas pessoas têm o direito de serem como elas são, e não tem que ter influência, não vou entrar em ponto religioso, nem nada disso. Eu acho que essas pessoas têm que ter a liberdade, têm que ter os direitos delas garantidos. Essa é a minha visão. Só que quem defende a pauta LGBT, quem se apropriou dessa pauta no Brasil, é a esquerda. A primeira pergunta é: Lula vai se manifestar contra a Rússia dizendo que isso é absurdo? É o primeiro ponto. O segundo ponto: quem defende a liberdade, quem defende o direito das pessoas é a direita, não a esquerda. Ou vamos pensar aqui, o Brasil, vamos lá, a esquerda brasileira está do lado, está apoiando Palestina e Hamas ou Israel? A direita está apoiando Israel. E a esquerda está apoiando quem? Pois é, Israel garante o direito de todas as pessoas LGBTQIA+. E a esquerda? A esquerda acha que eles são monstros e está apoiando aqueles que tiram a vida dessas pessoas. Vamos lá. Nesse ponto aqui, Ucrânia e Rússia estão em guerra. Lula já se manifestou a favor de quem? E a esquerda, como um todo, se manifesta a favor de quem? Rússia. Essa que caracterizou-os como extremistas agora. E a direita está a favor de quem? Ucrânia. E a Ucrânia é o quê? Uma democracia que garante e respeita o direito de todos. Estranho isso, né? Estranho. Vamos lá. Estados Unidos garante, e é uma democracia, o direito e a liberdade de todos. Serem como quiserem. E aí, a esquerda é contra os Estados Unidos, falam que são imperialistas. Não é? Mas os outros, como China, como Coreia do Norte, são defendidos pela esquerda. Cuba. Seja homossexual em Cuba para ver o que acontece. A questão é bem complexa. E aí, eu só quis fazer uma coisa, mostrar para vocês o tamanho da hipocrisia dessa turma. Eles dizem que defendem uma classe. Eles se apropriam do discurso dessa classe. Mas na prática,
estão pouco se lixando se essas classes vão ser assassinadas, vão ser caracterizadas como extremistas, vão ser perseguidas. Eles só querem que essas classes acreditem que eles são os defensores delas. Só isso. Para dar voto, para dar palanque, para dar nada mais, nada menos que uma narrativa. Esse é o meu ponto de vista. É por isso que eu tratei dessa matéria com vocês. Combinado? Grande abraço, pessoal. Volto daqui a pouquinho. De preferência dentro do estúdio já. Gravar dentro do carro é muito ruim. Mas eu vou tentar voltar para casa já e já gravar, tá? E muita gente pergunta, por que você grava dentro do carro? Minha filha é deficiente, ela é autista. Então eu tenho que levar ela para os tratamentos, tem que ficar encaminhando, tá? E aí o paizão tem que tentar fazer o papel dele também, né? Nós não podemos sobrecarregar só as nossas esposas. Tem muito o que fazer. Então a gente tem que participar e tem que fazer também. Então, toda vez que você vê eu gravando, é porque quem leva ela para os tratamentos, que é diário, todo dia tem, é o papai aqui, tá? Então, se acostume, de vez em quando vai ter esse tipo de vídeo aqui, tá bom? Isso é porque eu fui preguiçoso e não deixei gravado os 2 vídeos de hoje, tá bom? Mas, enfim, voltando ao normal, a gente volta pro estúdio, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, vejo vocês no próximo editorial.